Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos estudar nesta manhã do verso 18 ao verso de número 29. E assim vamos fechar este capítulo de número 2, tendo ainda 3 cartas, para considerar no capítulo 3. Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 18 ao verso 29. No interior, um recém-convertido foi pego roubando galinhas. O pastor foi chamado à delegacia e quando ali chegou, perguntou: meu irmão, o que aconteceu? E aquele jovem respondeu: pastor, eu estava testando os meus limites. Queria saber se era realmente forte no terreno do pecado. O pastor respirou, procurou encontrar a paciência e então disse sabiamente: meu filho, é sempre mais seguro lutar contra o pecado no nosso terreno e não no dele. Você concorda com este pastor? Então, por que é que nos aventuramos tanto, irmãos, para além dos limites seguros da palavra de Deus? Eu tenho para mim que nosso problema, ou parte do nosso problema, está em uma das maiores virtudes da atualidade: tolerância. Em vez de atender a Romanos 12, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, nós toleramos o mundo, a carne e o diabo. Nos julgamos fortes o bastante e achamos que nunca vamos perder a batalha para o pecado. Será que não, irmãos? A tolerância, embora aplaudida, queridos, tem derrubado centenas, milhares de crentes. Era o que acontecia em Tiatira e é o que pode estar acontecendo entre nós. Por isso nós precisamos tanto da mensagem desta carta de Apocalipse. Eu quero ler apenas o verso de número 18 com vocês, e depois, ao longo da exposição, vamos passar por todos os outros versos. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 18, o texto inspirado registra assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos fazer das palavras do salmista nossa oração agora. Foi ele quem te pediu no passado: desvia-nos dos caminhos enganosos deste mundo. E por graça, ensina-nos a tua lei. Nós queremos aprendê-la, Senhor. Por isso rogamos pela assistência de teu Espírito e o fazemos na certeza da intercessão de teu Filho. No nome dele oramos. Amém. Tiatira era a menor cidade da Ásia. E ela foi fundada basicamente para proteger a capital, Pérgamo. Tiatira também era uma cidade operária, ou seja, ela existia para produzir e abastecer grandes centros à sua volta. Logo, irmãos, dificilmente alguém ficava desempregado em Tiatira.
só acontecia se você fosse um crente, e um crente comprometido com a lealdade absoluta a Cristo. Como assim, pastor? Bem, em Tiatira não existia um grande centro de culto a um Deus específico, mas ali estavam inúmeros sindicatos trabalhistas. Para participar deles, você não podia ser apenas um bom trabalhador ou pagar sua contribuição mensalmente. Você tinha também que comparecer às festas pagãs de Roma e tinha que adorar aos deuses patronos das profissões. Esse era o dilema dos crentes em Tiatira. E eis que surgiu alguém na igreja ensinando que misturar-se ao mundo para garantir o emprego é mais do que justo. Jesus discordava, irmãos. E por isso se apresentou aos crentes de Tiatira como Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Trata-se de uma descrição de autoridade. Jesus não é apenas o Salvador bondoso. Ele também é o Filho de Deus, que, segundo o que vamos ouvir, recebeu do Pai autoridade para reinar. Ele o fará com olhos penetrantes e com pés firmes. O Cristo exaltado não vai tolerar prostituição espiritual na igreja. Não vai dividir sua noiva com falsos deuses da sociedade. Por isso, então, temos este alerta tão importante ao final do Novo Testamento. Quer ser fiel a Deus, não se envolva com prostituição espiritual. Nem na igreja, nem na família, nem no trabalho, principalmente, não o faça no seu coração. Como lutamos contra este pecado, pastor? Esta carta está aqui para nos ajudar, irmãos. Primeiro, ela nos ajuda ao nos apresentar o que Cristo sabe da igreja. Ao início do verso 19, volte os seus olhos para o texto comigo. O Senhor Jesus diz: conheço as suas obras, conheço o seu amor, conheço a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eis uma igreja da qual eu gostaria de ser membro. Diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira não tinha apenas boas obras, tinha também amor. E enquanto a igreja de Pérgamo dava ouvidos aos ensinos dos nicolaítas, a de Tiatira mantinha-se fiel à fé evangélica. Como os crentes de Esmirna, os de Tiatira foram fiéis e perseverantes até mesmo na tribulação. Além disso, irmãos, nesta breve apresentação, eles exibem um equilíbrio saudável. Você vê aqui amor por Cristo e amor pelos santos. Você vê fé em Cristo e fé na prática, na perseverança em meio às tribulações. E isso não é tudo. Ao fim do verso 19, o Senhor continua dizendo: e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, nossos irmãos não fizeram muito e depois pararam abruptamente. Eles cresceram muito e continuam crescendo até agora. A igreja de Tiatira, diz o Dr. John Stott,
entendeu que a vida cristã é uma vida de progresso e de crescimento contínuo. É a graça da vida cristã, irmãos. É o que torna a caminhada com Cristo empolgante. Você nunca domina o assunto, nunca aprende tudo, jamais se forma na escola do Senhor, há sempre mais no que crescer. Será que esta é a sua descrição? Você cresceu em Cristo durante a pandemia? Agora que nos aproximamos do fim do ano, poderíamos dizer de nós mesmos que somos melhores e mais fortes cristãos do que éramos na mesma época do ano passado? Bem, queridos, não há caminho fácil no crescimento cristão. A porta dele também é estreita. Você não vai aprender tudo de uma vez. Nenhum evento cristão vai lhe dar conhecimento instantâneo e completo. Não há atalho para o crescimento. Você precisa ler sua Bíblia a cada manhã. E eu preciso frequentar os cultos de nossa igreja a cada semana. Se é o que você quer crescer, você precisa se beneficiar sempre dos meios de graça que o Senhor nos deu. Mas a boa notícia é lenta e continuamente. Se você se beneficia dos meios de graça, você certamente crescerá em Cristo. Era o que acontecia em Tiatira, irmãos. E com esta igreja nós podemos aprender também sobre o equilíbrio do crescimento. Nossos irmãos não cresceram apenas em uma seção do cristianismo, cresceram em tudo. Tinham fé e boas obras, revelavam amor por Cristo e amor pelos santos. Como é que você avalia o seu crescimento? Será que ele é equilibrado? Há crentes que dominam a teologia sistemática de Berkhof, mas são incapazes de lavar a louça para servir a família. Foi o que eu ouvi acerca de uma mãe falando de um filho. Outros, no lado oposto, estão sempre servindo. Não medem esforços, mas nunca crescem na fé. Não há espaço na agenda, não há tempo para sentar e aprender. Bem, o que será que você pode planejar diferente, meu irmão, a fim de viver um crescimento mais equilibrado entre o conhecimento da fé evangélica e o serviço a Cristo e ao povo dele? E outra vez, irmãos, vamos aprender a corrigir com Jesus. Como fez com os crentes de Pérgamo, o Senhor também vai exortar os de Tiatira. Mas notem bem, antes, ele destaca os pontos fortes dos nossos irmãos. Por que não seguimos este modelo? Em casa, na igreja e no trabalho. Vez por outra eu percebo que quando estamos para corrigir alguém, tudo o que vemos é o erro. O erro dele, o pecado dela. Mas será que estamos vendo tudo mesmo? Não estamos nos esquecendo de algo? Vamos nos esforçar, queridos, como faz Jesus aqui, para ver tudo que os nossos familiares, irmãos e amigos têm de bom, e não só aquele pouco que estão fazendo de errado. Este exercício vai lhe ajudar, vai me ajudar, vai gerar mais gratidão nos nossos corações, por nossos familiares, colegas e amigos.
O exercício vai nos ajudar no caminho da correção. Se é mais grato do que crítico, sua correção será mais bem recebida por aquele a quem você quer corrigir. Que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza durante a semana, através de uma correção equilibrada, semelhante à de Cristo e para a glória dele. Posso ouvir um amém de vocês? Bem, para nos ajudar, a carta de Tiatira primeiro nos lembra ou nos apresenta o que Cristo sabe acerca da igreja. Em segundo lugar, ela nos apresenta o que Cristo tem contra a igreja. Versos 20 e 21. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. A igreja de Éfeso, como sabemos, tinha boas obras, porém faltava-lhe o amor. A igreja de Tiatira, ao contrário, tinha amor sobrando, mas faltava-lhe o cuidado com a sã doutrina. Por isso esta igreja tolerava Jezabel, a mulher que se dizia profetiza. Ela não é profetiza de verdade. Na avaliação de Jesus, esta Jezabel é uma impostora. E uma das provas que temos no texto, e os irmãos de Tiatira tinham diante deles, era: ela nunca se arrepende. Ela tem tempo, ela é confrontada, é procurada pelos líderes da igreja, mas não vê mal algum no que faz. Prova então que não é uma crente genuína. Mas se arrepender de quê, pastor? Seu nome, queridos, muito provavelmente não era Jezabel. No entanto, suas práticas e ensinos a ligavam àquela antiga mulher estrangeira, filha do rei de Sidom, devota de Baal, que se casou com Acabe, rei de Israel. A primeira Jezabel perseguiu os profetas de Deus em Israel, sustentou centenas de profetas de Baal em Israel, e ela liderou os israelitas à prostituição espiritual. Para ser próspero na vida, ensinava ela: o israelita não pode depender apenas de Deus e Yahvé. Ele precisa frequentar o culto da vitória dos deuses amantes, Baal e Astarote. A segunda Jezabel, que aparece aqui em Tiatira, não era tão diferente, irmãos. Gozando muito provavelmente de uma posição de destaque na igreja. Talvez fosse esposa de um líder, ou quem sabe esposa de um comerciante influente da cidade que também era membro da igreja. Ela basicamente replicava a mensagem da primeira Jezabel. Você quer se dar bem em Tiatira? Precisa fazer negócios como Roma. Você precisa se misturar. Você não pode ser leal apenas a Cristo. Tem que se entregar aos deuses de Roma também. Jesus discordava dela. Nos versos 22 e 23, nós lemos:
Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. No universo moral de Deus, irmãos, nós sempre colhemos o que plantamos. Esta mulher, por meio de sua prostituição espiritual, adoeceu a muitos. Agora é a vez dela de ficar doente na cama da prostituição, como tem ou como diz a revista e atualizada. E ela não será a única. Os que adulteram com ela, caso não se arrependam, também vão adoecer, inclusive alguns chegarão até a morrer. Por quê, pastor? Porque Jesus sonda mentes e corações. Ele vê o íntimo do nosso ser. E segundo o que lemos, Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Você não treme ao ouvir isso? Seu coração não acelera ao ficar sabendo que Jesus pode lhe retribuir segundo as suas obras? Ananias e Safira, membros da igreja primitiva, foram fulminados porque tentaram enganar a Deus. Os crentes de Tiatira estão correndo perigo porque cometeram prostituição espiritual com Jezabel. Será que não estamos no mesmo caminho enganoso, irmãos, da tolerância? O espírito de Jezabel não está morto. Ela continua pregando nos shoppings da vida, nas novelas da TV e, pasmem vocês, até nas igrejas cristãs. Ela grita constantemente àqueles que lhe dão ouvidos: cheguem ao topo da carreira profissional e vocês serão poderosos. Tenham todas as mulheres que desejarem e vocês serão realizados. Sejam famosos e aprovados pelos homens e de verdade vocês serão felizes. Nós acreditamos e cometemos prostituição espiritual com Jezabel. Ainda adoramos a Cristo aos domingos, mas de segunda a sábado, por vezes estamos prostrados perante os falsos deuses desta era. O resultado é este: nós vamos adoecer espiritualmente. Pessoas à nossa volta vão sofrer. Alguns podem chegar até a morte. Você pensa que eu estou exagerando? Pense no filho que é sacrificado ao altar do sucesso e do trabalho, que tem tudo de material, mas é vazio por dentro. Lembre-se daquele amigo, amiga, que de tanto relacionamento acabou ferindo a muitos e está profundamente ele ou ela também ferido no íntimo. Não vale a pena, queridos. Adorar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo vai nos custar caro, vai nos fazer sofrer muito. Por isso,
Antes que seja tarde demais, arrependa-se. Não seja como Jezabel, que teve todo o tempo do mundo para se arrepender, mas escolheu não fazê-lo. Ela vai acabar doente na cama onde adoeceu a muitos. Não sigamos o exemplo desta mulher. Jesus está assustando a igreja de Tiatira com imagens e mensagens fortes, não porque quer o seu mal, por amor e para poupar os crentes de maiores sofrimentos. O Senhor está assustando a igreja de Tiatira a fim de que ela caia em si e se arrependa enquanto há tempo. Faça o mesmo, meu irmão. Dê meia volta e prove que você não é um impostor como Jezabel. O falso crente tem enorme dificuldade para se arrepender. Não suporta a ideia de ser um pecador. Ele ainda está cheio de justiça própria. Tem uma avaliação deturpada, equivocada de si mesmo. É bom demais. O crente verdadeiro sabe que é um pecador. Ele assume sua condição. E em vez de se exasperar com Deus ao ouvir um sermão como este, ele se alegra, humildemente se prostra, se arrepende e agradece a Deus por todo o cuidado recebido. É assim ou não? Cuidado, irmãos. É o que os líderes da igreja precisam demonstrar no trato com aqueles que lhes foram confiados por Jesus. Estou pensando a partir desta passagem, especialmente na pureza doutrinária da igreja. Eu e vocês não podemos tolerar Jezabel entre nós. Seus ensinos, suas práticas devem ser combatidos e expulsos do nosso meio para a glória de Deus. Para tanto, nós precisamos estar dispostos a sofrer e pagar um alto preço. Os crentes de Tiatira perderam oportunidades na vida por isso. Foram desprezados por lealdade a Cristo. O mesmo pode acontecer conosco, porque não abraçamos o novo normal ideológico do mundo. Nós não seremos bem vistos, ponto. Não seremos aplaudidos. Os crentes que são aplaudidos pelo mundo, muito provavelmente é porque estão se afastando da fidelidade às Escrituras e estão querendo agradar o mundo com o que o mundo já faz. Dificilmente um pregador do evangelho fiel é aplaudido por incrédulo. Mas seja um ativista social e o mundo vai abraçá-lo sem reservas. Se queremos manter a pureza da palavra, irmãos, lutar pela pureza doutrinária de nossa igreja, precisamos estar cientes disso. O mundo não vai nos aplaudir. Seremos tidos por retrógrados, conservadores de mente fechada. Não seremos lembrados. Você não vai ser convidado para os maiores postos da sociedade. Nem muitos vão desejar estar conosco. Mas qual é o problema, meu irmão? Quem disse que tinha que ser diferente? Eu e vocês já fomos aprovados por Deus em Cristo. Isso nos basta. O elogio do Salvador vale mais do que milhões de palmas do mundo de Jezabel.
sejamos fiéis a Cristo. Esta carta, então, nos ajuda ao nos apresentar o que Cristo sabe da igreja, o que Cristo tem contra a igreja. E, por fim, esta carta nos ajuda ao nos apresentar o que Cristo dará à igreja. Versos 24 e 25. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Este é o único pedido de Jesus aos crentes de Tiatira. Apeguem-se com firmeza ao que vocês já têm, ao ensino que receberam dos apóstolos, ao evangelho que receberam dos verdadeiros discípulos dos apóstolos. Vivam de acordo com a minha palavra e nada mais. Não se trata de algo pesado, irmãos, como alguns pensam. Ouvir a voz de Cristo e levar a vida de acordo com a vontade dele é, na verdade, libertador. Os crentes acabam poupados dos enganos de Jezabel, afastados dos segredos de Satanás. Esse é o pedido. E as promessas, quais são, pastor? Elas aparecem entre os versos 26 e 29. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São duas promessas, queridos. Aos que se afastarem da tolerância a Jezabel, Jesus promete dar de sua própria autoridade. Cristo e os crentes, como prometido pelo texto de Salmo 2, reinarão sobre as nações. Sim, no reino futuro e pleno, mas também no reino real e em desenvolvimento agora. Além de reinar com Cristo, os fiéis vão receber a estrela da manhã. Ao final do livro do Apocalipse, Jesus se apresenta aos crentes como a raiz, o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, o que é que o Senhor está prometendo aqui? Entregar-se aos santos. Você sabe em que momento a estrela da manhã aparece? Segundo especialistas, é no momento mais escuro da noite. O Cristo exaltado está dizendo aos seus santos: quando mais precisarem de mim, eu não me esconderei de vocês. Vocês clamarão, e imediatamente eu farei meu rosto brilhar sobre vocês. É uma maravilha, você não acha? Contar com o rosto do Cristo exaltado brilhando sobre nós o tempo todo.
Então por que é que você está brincando com os segredos de Satanás, meu irmão? Em Tiatira, Jezabel ensinava: você só pode resistir ao pecado se primeiro experimentá-lo. E esta dádiva, dizia a impostora, é destinada apenas aos crentes mais avançados. Nem todo mundo está pronto para conhecer os segredos do diabo de tão perto. Mas eu fico me perguntando por que é que alguém iria querer conhecer os segredos do diabo. Não há liberdade nesta brincadeira, irmãos. Por curiosidade, muitos foram enganados, sofreram e ficaram presos nos enganos e artimanhas de Satanás. Por isso, tenhamos muito cuidado com livros, filmes, práticas e gurus contemporâneos que nos tentam com novas e diferentes espiritualidades. Eu e vocês não precisamos de novas espiritualidades. Tudo o que precisamos está em Cristo, irmãos. Tudo o que precisamos saber de Deus, de sua vontade, está revelado nas Escrituras. E o melhor, o jugo do nosso Senhor é leve e libertador, e não pesado e escravizador. Então aproveite o privilégio que tem. Cristo prometeu entregar mais de si mesmo àqueles que se afastam da tolerância a Jezabel e que correrem para a sua presença em devoção e fidelidade. Se é o que temos prometido por Ele, por que vamos namorar o mundo? Por que vamos brincar com os segredos do diabo quando temos a estrela da manhã disponível? Acorde mais cedo, meu irmão. Afaste-se das espiritualidades que querem esvaziá-lo e encha-se da luz de Cristo a cada manhã. Ele estará esperando por você na palavra e na oração. E depois, pastor, depois, como diz Paulo aos Filipenses, brilhe como estrela em uma sociedade corrompida. A ideia é: banhe-se na luz de Cristo a cada manhã e você terá a luz de Cristo para repartir com o mundo. Além de desfrutar deste privilégio, nós temos a dádiva de reinar com Cristo. Outra vez no futuro, nós reinaremos plenamente com Cristo sobre as nações. Para você que pensava que o céu era só descanso, vai ter trabalho. Nós vamos reinar, governar, administrar, cuidar do reino pleno de Cristo ao lado dele. Mas pode parecer algo distante. Estamos passando por aqui, mas o que queremos mesmo é reinar lá, queridos. Nós já reinamos com Cristo agora. Como assim, pastor? Espiritualmente falando. Nós reinamos com Cristo quando cumprimos a missão de fazer discípulos de todas as nações. Nós estendemos o reino dele sobre o coração daqueles que ouvem e obedecem ao Evangelho. Neste sentido, eu preciso perguntar: como temos reinado então?
sua esposa e filhos, conhecem e amam o reino e o Rei Jesus? Estamos aproveitando, queridos, a influência e oportunidades que temos no trabalho para apontar os valores do reino, para pregar o Cristo, Rei deste reino? Será que estamos estendendo o reino de Cristo aqui? À medida que nos reunimos para ler a Bíblia, orar juntos, cultuar juntos ao Senhor, e a causa global do reino de Cristo. Quero dizer, nós oramos por missões, nós investimos em missões, nós torcemos por nossos irmãos que estão do outro lado, estendendo o reino de Cristo no coração e entre povos não alcançados. Reinar com Cristo é um privilégio, mas estender o reino também é um dever nosso, é missão nossa. E você que nos visita nesta manhã, já entrou neste reino? Já recebeu da luz do Senhor? Tem certeza que é filho de Deus por adoção? Que é membro deste reino espiritual e que estará seguro para sempre? Que você precisa saber fazer. Você precisa entender com a mente e crer com o coração naquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. A estrela da manhã, para não nos deixar em nossas trevas pecaminosas para todo sempre, mergulhou na escuridão e nos deu de sua luz salvadora na cruz do Calvário. Creia nele. Quer entrar no reino? Para fazê-lo, você precisa se render ao Rei. Precisa curvar-se diante dele em fé e em arrependimento por seus pecados. E saiba, este rei é diferente de qualquer soberano que venha à sua mente. Ele não usa de seu poder para abusar. Ele não usa de sua autoridade para nos esmagar. Pelo contrário, queridos, o Rei da Glória usou de seu poder para empurrar para longe de nós a ira que deveria cair sobre nós, na cruz. O Rei entregou-se como sacrifício para salvar seus súditos que estavam condenados por seus próprios pecados. Pare de levar a vida como se você fosse o rei. Abaixe a sua espada, curve-se em rendição e agradeça ao verdadeiro e maravilhoso Rei que se entregou para a sua salvação. Faça-o, amigo, e você vai desfrutar conosco de bênçãos espirituais que superam a todas as melhores experiências que já viveu na terra. E você, meu irmão, volte a lutar contra o pecado dentro dos limites seguros da palavra. Não se aventure. Não ache que jamais cairá. Se afaste de quem brinca com o pecado ou de quem ensina que é possível brincar com o pecado. Nós não podemos. Sozinhos e distantes da igreja, nós não somos páreos para as tentações do diabo, para as promessas dos falsos deuses de nossa hora. Fiquemos juntos. Vamos nos beneficiar do Cristo exaltado, que prometeu
nos abençoar de modo especial no meio da igreja. Foi o que aprendemos ao início do Apocalipse. Embora esteja exaltado à destra do Pai, por meio de seu Espírito, o Cristo exaltado anda entre os candelabros. Ele está aqui, irmãos. E esta bênção Ele reservou para o culto dos santos. Se beneficie dela. Venha com santa expectativa. Force mente e coração ao engajamento total com o culto. Não se permita divagar tanto, não chegue atrasado, não saia antes, participe de todos os elementos, entendendo que enquanto cultuamos, Cristo passeia entre nós. E Ele o faz para nos abençoar. Você crê nisso? Então curve a sua cabeça e aproveite para se aproximar dele agora. Ore ao Senhor em gratidão, em confissão. Peça-lhe força para as lutas desta nova semana que se inicia.